Hi, Barbie Andrade. Hi, Ken Gaspar. Quando é que iremos falar sobre empreendedorismo aqui em Hollywood? Estamos aqui diretamente de Hollywood Drive para contar para você tudo sobre empreendedorismo. Vem depois da vinheta. Salve, transformadores! Estamos aqui direto de Hollywood. Você vê que a gente tá num ritmo de verão. Eu aqui com a minha barriga chapada, estamos malhando muito. Eu com a Barbie Andrade. E o Ken Gaspar. Estamos aqui falando sobre empreendedorismo e nesse terceiro episódio especialíssimo de férias, vamos falar sobre metodologia SMART. Como você consegue aplicar isso de uma maneira rápida e sustentável no seu negócio para que você comece o ano tinindo e sem ter mimimi, porque empreendedorismo na vida real tem que ser objetivo, né? E falando de empreendedorismo na vida real, a nossa entrevista vem diretamente de Foz do Iguaçu, do Congresso Nacional de Jovens Empreendedores, e a gente vai entrevistar o presidente da CONAGE, que já tá, eu até titubeei aqui, né? O presidente é porque tá acabando o mandato dele, né? Marcelo Coelho, um querido, um empreendedor nato, com uma história. Ele é jovem, bem sucedido, bem casado e com 4 filhos. Isso é quase uma raridade, né? A gente brinca que é Marcelo Coelho. Mas brincadeiras à parte, esse cara tem muito para ensinar sobre liderança, sobre como pensar fora da caixa, sobre disrupção e como você pode pensar nisso no seu negócio. Tudo agora no terceiro episódio da temporada de férias. Vem assistir com a gente, ó. Compartilha, porque muita gente vai gostar desse conteúdo. Você já pegou a pipoca pra assistir em Hollywood? Precisava, né? Então bora lá, pega a pipoca e vem com a gente. Hoje eu tô aqui com o Marcelo Coelho. O Marcelo Coelho é o presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. E uma inspiração, mais do que tudo, ele é um jovem que acredita no propósito que ele tem, que ele realmente faz a diferença no movimento associativo. Tudo bom, Marcelo? Sempre ótimo. Tanto com você tá ótimo, Ale. Marcelo, eu sei que você é um cara muito religioso. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que eu gosto muito, que diz que um verdadeiro líder, ele é provido de 3 coisas: amor, humildade e desapego. Hoje a gente está na reta final da sua gestão na CONAGE. E eu sei que você colocou muito amor em tudo que você fez. Eu sei que você precisou ser humilde muitas vezes. Agora você está pronto para exercer o desapego? Gente, acho que o desapego a gente só sabe se está pronto a hora que ele chega, né? A necessidade dele. Mas poderia te dizer que, assim como no meu movimento estadual, e eu procurei trabalhar isso desde o primeiro dia da posse. Desde a posse eu estou exercitando o desapego. Mas quando a gente tem uma liderança, que eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer, como é a Maria Brasil, quando a gente tem a segurança de que quem vem depois vai fazer um trabalho muito melhor do que o que nós fizemos, que aquilo que a gente conseguiu construir pode servir de base para muito mais, aí fica fácil exercitar o desapego, Ale. Porque o que vem pela frente, vocês não têm ideia. Marcelo, o que o associativismo fez na sua vida? Gente, o associativismo, ele de fato, ele virou a minha vida de ponta cabeça por uma questão assim, sempre fui muito competitivo, né? No associativismo eu aprendi a coopetição, que é uma competição cooperativa, de levar o coleguinha junto, mas de querer ganhar também. E sempre brincava enquanto jovem empreendedor, que para mim era a capa da Forbes, é lá que eu quero estar, eu quero minha empresa maior do mundo. E aí o associativismo, ele
acaba com todos esses paradigmas na minha vida e me mostra assim, cara, você está olhando só para a semente. E tem um terreno inteiro, que você pode fazer pelo terreno todo, e muito mais gente vai colher muito mais fruto com cada uma das suas sementes, que são as empresas. Então a nossa empresa, ela é a semente. O associativismo, ele é o terreno. E estar no associativismo é arar e preparar esse terreno para todo mundo que vai plantar. E, de fato, o associativismo na minha vida, ele transformou minha trajetória empresarial e familiar, porque eu estava na empresa com meu pai, dividindo uma sucessão tranquila. E o associativismo abriu novas portas, foi onde a minha esposa se tornou então a minha sócia. Conheci a melhor de todas as sócias ali, fui me dedicar à parte institucional enquanto o dia a dia da empresa está na mão dela. E foi isso que o associativismo fez, a gente saber ter a mão esticada para dar, mas também para receber. Se a Conage fosse uma pessoa, como que seria essa pessoa? Para mim ela seria um Frankenstein bonitão, tá? Porque, cara, a Conage, ela é a soma de um monte de pedaços. Que a gente pode, se não bem orquestrado e sem amor no coração, a gente transforma ela num monstro. Mas se a gente trata bem o coração desse Frankenstein, a gente vira a maior força e a maior potência, e hoje ela é linda, e a gente só tem que cuidar disso. O líder é o reflexo do grupo, né? Então eu acho que hoje, se a Conage é linda, é porque temos um presidente que tem muito amor pela Conage. Eu admiro muito o seu trabalho. Você sabe que eu tenho história com a Conage, gosto muito. Mas a gente ainda conhecendo e participando desse movimento, visitando os estados, indo nas associações comerciais, que é da nossa base, né? Também é de associação comercial. Você ainda acha que são muito individualistas as associações? Ou existe aí uma cooperação? Essa pergunta especificamente eu vou responder com uma coisa que eu aprendi uma vez, o dia que eu vi duas entidades brigando dentro de um mesmo estado, duas entidades grandes brigando, e eu entrei no meio da confusão como entidade estadual para resolver o conflito. E aí, conversando com o presidente da entidade mãe, né, os movimentos jovens que estavam, e aí eu pedi a concessão dele para intervir. E aí ele olhou para mim e falou assim, não existe entidade brigando. E aí eu vou trazer aqui para... Não existe entidade individualista, porque CNPJ não tem vontade. Quem tem vontade é CPF. Então o tratamento do individualismo, da coletividade, do associativismo, ele não está nas entidades, ele está nas pessoas que estão nas entidades. E aí, como eu disse na minha posse, e queria deixar essa mensagem aqui para vocês, o que eu vejo no associativismo é que associativismo é reunião de pessoas de bem. Não quer dizer que só as de bem vêm, mas só as de bem ficam. Bom, 2020 não foi um ano fácil. O que a Conage aprendeu em 2020 e mais, o que o Marcelo aprendeu em 2020? São duas perguntas bem diferentes, porque há 2 anos atrás eu responderia a primeira diferente, né? Eu falaria que a Conage aprendeu muito e tudo. Hoje eu poderia dizer assim, tudo que a Conage aprendeu em 2020, e é uma coisa que eu vi de muito que eu vivi, ela vai começar a ter que aprender tudo em 2021 de novo. Porque, de novo, a Conage não aprende nada. São as novas lideranças que vêm, todos os aprendizados serão novos. O papel que a gente tenta de profissionalização, a gente vê que o maior papel da Conage é a formação de liderança. Então, se a gente eliminar as dificuldades, a gente não forma as lideranças. Agora, o que o Marcelo aprendeu em 2020, principalmente hoje, eu posso dizer que quando dá certo é fácil falar isso, mas eu aprendi que a gente não pode, de fato, desistir dos nossos sonhos, nem quando estiver custando a nossa saúde, a nossa noite de sono. Essa semana inteira eu não dormi. E sempre fui um cara que achei que ia dar certo até o último segundo, mas hoje eu já não acho mais, eu tenho certeza. Então é isso que a Conage me ensinou nesse 2020. Vindo nessa linha, né, do que você aprendeu, né, nesse último ano, se hoje você pudesse revisitar o Marcelo de 10 anos atrás, e você pudesse dar uma dica só, um conselho, qual conselho seria? Eu aprendi uma historinha uma vez que eu pedi um conselho e a pessoa me contou assim, que ela viajou no tempo e aí ela foi anos à frente, olhou e deu uma dica para ela de anos atrás, né? Para esse Marcelo de 10 anos atrás.
e falou todo entusiasmado, tudo. Daqui a pouco chegou na conversa um Marcelo de 10 anos à frente e veio para a conversa. Então estava eu aqui com o Marcelo de 10 anos atrás e chegou o Marcelo de 10 anos à frente. E o que eu posso dizer para vocês é que esse Marcelo de hoje fala um monte para o Marcelo de 10 anos atrás, mas não escuta nada que o Marcelo de 10 anos à frente tem para falar. Porque a gente sempre está pronto para dar conselho para o Marcelo de 10 anos atrás, mas o Marcelo de 10 anos atrás não estaria pronto para receber os conselhos do Marcelo de hoje. Então, gente, o meu maior aprendizado, se eu pudesse falar para o Marcelo de 10 anos atrás, é: ouve quem está 10 anos na sua frente. Porque quando você ouve quem está 10 anos na sua frente, sua vida fica muito mais fácil. Pelo menos põe na sua ponderação, considere, traz para o seu meio de reflexão. Não quer dizer que você tem que fazer igual, mas considere que sua vida vai facilitar muito. Se você fosse para um lugar distante, para recomeçar, quem que você ia chamar para recomeçar com você profissionalmente? Bom, primeiro ia ser uma pessoa bem parecida com a Ariana. Mas eu acho que... Então vou colocar aqui não é um recomeçar, é um plano de futuro, inclusive. Então recomeçar é uma coisa que eu quero construir. Mas hoje essa pessoa muito provavelmente seria o Lucas Souza, que é o meu vice-presidente da Conage, que é um cara que eu discordo em quase tudo, e essas são as melhores pessoas para estarem com a gente. A diferença dele e da área é que eu amo ela muito mais do que eu concordo. E ele eu sou obrigado a concordar, entendeu? Então, chamem pessoas complementares, porque os iguais, eles vão sempre na ilha te fazer pensar que está em férias, mas você não vai construir nada junto. Vai ser maravilhoso, só não vai sair nada dali. Qual que é a diferença entre oportunidade furada e se você sabe reconhecer isso? A minha resposta é: tô tentando descobrir até hoje. Cara, não existe. Essa resposta, ela chama-se perseverança. Porque entre a furada e a oportunidade é você não desistir. Porque a hora que você largar da tua ideia, ela vai virar furada no meio do caminho. Então, se você for firme nela e tiver bom senso de pivotar e de aceitar as opiniões, de ouvir quem veio na frente, de somar com quem está do teu lado, de trabalhar com pessoas diferentes, aí sim, a própria furada pode se tornar uma oportunidade empreendedora. Só não desistir dela. Para finalizar, Marcelo, queria aproveitar que a gente tem um público jovem, mas que muitos não conhecem o movimento associativo, e com o alcance das redes a gente está atingindo aqui o Brasil inteiro. Então, queria que você convidasse esses jovens a participar do movimento associativo, né, e explicasse para eles por que é importante. Galera, empreendedores dessa nação, empreendedores de você, sai da bolha. Ou, como a gente ouviu ontem, aumenta a bolha. Já que você não vai sair dela, aumenta a sua bolha, né? Vem para a sua entidade de classe, procura, porque quando eu fui provocado criticando a minha entidade local, que era a minha associação comercial, que não funciona por isso, por aquilo, pelo outro, e aí eu fui provocado assim: não funciona porque você não vai lá mudar. Ah, mas quem sou eu? Um jovem sonhador, e quem muda o mundo são os jovens, porque os jovens são insatisfeitos com aquilo que eles não concordam e com energia para mudança. Então, se você se sente assim, o trem é cheio de vagão, mas existe espaço para algumas locomotivas nessa nação, e eu convido vocês a serem essas locomotivas para que a gente vá para um destino lindo juntos. Muito legal. A gente conversou aqui com o Marcelo Quelho, presidente da Conage. Marcelo, obrigada pela sua participação. E você que está nos assistindo, quer participar de um movimento jovem associativo, manda uma mensagem para a gente, diz de que cidade você é, de que estado, que a gente vai fazer toda a ponte para que você participe. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Obrigada. Bom, eu tô aqui já no meu planner. Ainda não está no dele, né? Exato, né? Porque todo empreendedor precisa se planejar. E falando em planejamento, como é que você se planeja? Geralmente, todo empreendedor precisa de alguma ferramenta para se planejar. E hoje a gente vai falar sobre Meta Smart. Você conhece?
como funciona essa ferramenta Smart? Ela é bem simples. Você vai acompanhar aí na sua tela o que é Smart, que é uma sigla em inglês, mas que ela é super apresentável. Ela nada mais é do que uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, para você que é empreendedor, você precisa entender as etapas que a sua empresa vai passar. E quando eu digo que a sua empresa vai passar, ela é independente de prazo, tá? A sua empresa pode estar começando agora, ela pode estar num porte médio ou maior, você precisa entender todos os momentos que a sua empresa vai desenvolver. Quando eu digo que a sua empresa precisa ter uma meta específica, nada de vir com aqueles trocadilhos com palavras de duplo sentido, porque você precisa saber o que é mensurável e específico. Porque, um exemplo, quando você vai entrar numa dieta, você precisa saber quantos quilos você quer perder, em que prazo você quer perder e dividir isso em mini metas semanais ou até diárias. Então, por exemplo, se nesse mês eu preciso vender, um exemplo, 10 mil reais, eu divido isso em 4 semanas e entendo que por semana eu preciso vender 2.500 reais e que cada semana é composto por 5 dias e que cada dia eu preciso vender 500 reais. Para eu vender 500 reais, você no seu produto ou no seu serviço precisa compreender quantas ligações você precisa fazer, ou se não são ligações, como é que você pode fazer com que isso seja palpável e mensurável no seu modelo de negócios. E importante, né, Nando, que quando a gente está falando de ser uma meta atingível, ela tem que estar ligada à sua realidade. Então não adianta você querer vender 500 reais se você só vende 100. Então, faça uma meta que você possa alcançar aos poucos, que você possa ir construindo, senão, tudo aquilo que a gente põe no planner, na terceira semana a gente já largou, né? As metas, elas precisam ser desafiadoras o suficientes para nos manterem engajados, porém, elas têm que ser realizáveis, porque senão a gente desiste, a gente larga pelo caminho. Voltando no exemplo, né, do peso. Não adianta eu falar que eu vou perder 3, 4 quilos numa semana e que eu vou passar 3 horas na academia por dia, que não cabe na minha agenda. Aí eu vou fazer um dia, vou fazer o segundo, no terceiro eu já não vou, no quarto então eu já tô fugindo da academia porque eu já tô com dor em tudo, porque se eu for fazer 3 horas de academia, Nando do céu! Peraí. É meu calendário de postagens, minha gente. Ele realmente está apitando nesse momento. Então, aqui foi um exemplo vivo de minhas mini metas que eu coloco diariamente. O meu celular apitou, lembrando que eu tenho que fazer o meu cumprimento de metas diárias. Então, crie seu tempo, crie uma rotina, crie mini metas, crie objetivos, porque isso vai fazer com que você crie rotinas. E muitas vezes essa rotina vai fazer com que você tenha objetivos mais saudáveis, sustentáveis e te leve ao cumprimento do seu objetivo final. E é importante, né, do colocar isso por escrito, seja aqui no papel, eu que sou analógica, ou seja, as mini metas no seu celular, mas faça um enunciado e escreva, porque a gente tem costume de se auto-enganar, né? A gente fala, pensa uma coisa e a pessoa fala, não era bem isso. Não, ponha por escrito, faça um compromisso, põe um alarme para tocar, se cobre, porque é isso que vai fazer com que você se mexa, viu? Não acha que as coisas caem do céu. E para a gente criar um novo hábito, a gente precisa ter recorrência. Então é muito importante que isso se torne prática. Então, sempre que você tiver um novo projeto, com um novo objetivo, olhe, faça suas metas, divida no tempo, veja como que você vai medir se chegou lá ou não e se desafie. Mas faça isso de uma forma que seja alcançável, que você possa comemorar as pequenas vitórias, porque das grandes, né, é difícil quando a gente chega no final do projeto, a gente pode comemorar, mas se a gente não tá ali se alimentando, né, Nando, todos os dias, quando a gente até grava o SOS, a gente termina de gravar um SOS, a gente comemora que deu certo, que foi legal. Então,
faça essas pequenas metas para que você também possa dar um check ali que você fez bem feito e atingiu. E comente aqui com a gente se você conseguiu comemorar essas suas pequenas vitórias, que elas vão se tornar grandes, e comente com algum amigo seu, porque às vezes essa jornada em dupla ou com outras pessoas pode alimentar isso para ir adiante, porque compromisso firmado com outro empreendedor faz com que você se motive e leve isso mais adiante. Bora lá? Vamos pôr no papel? Vamos pra ação! Nossa, até já cansei meu abdômen de tanta risada que eu dei no meio desse conteúdo, né? Que tanquinho, hein, Kim Gaspar? Verdade, né, Barbie Andrade? Está à venda esse avental, quem quiser, só seguir no link na bio dentro da nossa descrição. E você que ainda não segue, vai lá que tá o conteúdo do nosso QR Code para você seguir a gente, e tem muito conteúdo legal, hein? E espero que você tenha gostado hoje tanto da entrevista do Marcelo Queiro, presidente da CONAGE, que já está acabando o mandato, mas é um querido. A CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, entidade que eu tive a oportunidade de ter sido vice-presidente, isso lá quando eu era jovem, né? Faz tempo. Mas que eu ainda sou conselheiro, desculpa aí. Que eu estive lá na fundação, né, há 20 anos atrás. Bom, pula, edita, Reinaldo, edita. Mantenha eu como conselheiro, tá tudo bem. E além da entrevista com o Marcelo Queiro, a gente falou bastante hoje de objetivos, de meta SMART. Espero que você tenha feito os exercícios, porque, ó, temporada de férias não é férias, não, ó. Quem Gaspar tá aqui, ó, ralando abdômen. Tem que exercitar. E bora lá. Até o próximo episódio. Forte abraço.